O Congresso Nacional volta esvaziado. De olho nas eleições municipais, deputados e senadores focam nas campanhas eleitorais, mas deixam a agenda de projetos antidemocráticos na mesa. Intensa negociação na sucessão das mesas diretoras também marcam o período que tem até 1º de outubro, dia das eleições, análise do PL da gravidez e do pacote anti-MST como foco da extrema-direita. Por outro lado, o governo busca negociar a reforma tributária. Já há possibilidade de reunião de líderes nesta segunda-feira para definir a pauta de votações. O Senado terá o projeto como prioridade e a equipe de Lula e Haddad quer ver tudo aprovado até o fim do ano. Neste vídeo, você fica sabendo em detalhes todas as movimentações parlamentares no retorno do Congresso. Fique por dentro dos debates que a extrema-direita pretende pautar como forma de desgastar o governo. Mas antes de conferir até o final, se inscreva e veja em primeira mão todos os vídeos preparados pela mídia ninja sobre o Brasil e a política. A pauta legislativa será marcada por uma agenda de retirada de direitos. Em junho deste ano, a lei que iguala a pena para o aborto à violência do estupro gerou muita indignação e segue no Congresso. De autoria do líder da bancada evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante, o projeto teve seu caráter de urgência aprovado em tempo recorde, mas estacionou para o segundo semestre do ano após forte mobilização da sociedade, que, notadamente, foi liderada pelas mulheres. Orientação de bancada pelo acordo feito, deputado Henrique. Deputado Henrique, vai orientar ou não? Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. PCdoB contra, presidente. Ok. Contra os votos do PCdoB e do PSOL. Presidente, senhoras e senhores deputados, quero falar sobre o projeto 1904, que está na pauta do dia de hoje. E eu acredito que muitos deputados mal sabem do que ele se trata e eu queria esclarecer com bastante cuidado, porque é algo muito sério. Desde 1940, a lei brasileira permite aborto em caso de estupro. Claro, porque a mulher ou a menina que foi estuprada, ela não deve ser obrigada a carregar a gestação de um filho de estuprador. Simplesmente porque estuprador não é pai. E criança, que é a maioria das vítimas de violência sexual no nosso país, mais de 60% das vítimas de violência sexual têm até 14 anos de idade. São crianças, portanto, criança não é mãe. E estuprador não é pai. Após avançar rapidamente na Câmara dos Deputados e liderado pela bancada ruralista, o pacote de leis com ataques diretos ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra começa a tramitar no Senado Federal. O chamado pacote anti-invasão prevê a criação de uma lista com nomes de militantes de movimentos pela terra que forem fichados por supostamente invadir propriedades de terra. O objetivo final é retirar desse grupo o acesso a benefícios dos programas sociais do governo, nomeadamente o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, dentre outros. No Congresso, o relator do projeto é o deputado Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente durante o governo Bolsonaro. Ele é réu por suspeita de esquema para facilitar o tráfico de madeira. Não obstante seja o principal pilar de geração de emprego, riqueza, renda, exemplo para todo o planeta de produtividade, de produção sustentável, de respeito ao meio ambiente e às pessoas, ele vem sendo há décadas fustigado por grupos que são, no mais das vezes, facções criminosas travestidas de movimento social. Os defensores dos golpistas do 8 de janeiro vinham aqui dizer que os criminosos que lutam pela reforma agrária não podem fazer concurso. Os que estão defendendo a anistia para quem tentou dar um golpe de Estado, que aplaudem os delinquentes que quebraram o Supremo Tribunal Federal. Vinham aqui falar que esse projeto é contra bandidos. Seria cômico se não fosse trágico. Os defensores de um baderneiro que tentou roubar joias da presidência da República vinha aqui
dizer que estão muito preocupados com os bandidos, entre aspas. Aliás, seria cômico se não fosse trágico os que ficaram quietinhos quando nós vivemos a pior pandemia da nossa história e um delinquente debochava das vítimas, 700 mil que perderam a vida, que cometeu crimes contra a humanidade e vai ser condenado nos tribunais internacionais pela condução criminosa do Bolsonaro. Estou falando do Bolsonaro e dos filhos dele. Esses vêm aqui bradar que um projeto para criminalizar os bandidos que lutam pela reforma agrária. Aliás, são os mesmos que defendem a grilagem, o desmatamento, que querem passar a boiada no meio da pandemia. São os mesmos que atacam os biomas, os campos de altitude. Por fim, a reforma fiscal ganha destaque. Semana de volta dos trabalhos no Congresso, já com possibilidade de reunião de líderes para definir a pauta de votações. No Senado, reforma tributária é uma das prioridades. O governo quer ver tudo aprovado até o fim do ano. Os senadores precisam analisar o projeto de regulamentação que trata do consumo. Isso inclui isenção de produtos da cesta básica, cashback, imposto seletivo e redução de tributos para medicamentos. Assunto que deverá, primeiramente, ser discutido nas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Outras prioridades são a compensação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e também a dívida dos estados com a União. Na Câmara, retorno mesmo só na outra semana, a partir do dia 12, quando começa a força-tarefa anunciada pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Agora fique com um corte que ganhou destaque na mídia ninja antes do recesso parlamentar. O deputado Marcel von Hatten protagonizou cena memorável e vergonhosa ao deixar cair da tribuna da Câmara os papéis do projeto da reforma tributária, no que a deputada Jandira Feghali detonou a postura de bolsonaristas com relação ao tema. Na ocasião, o texto foi aprovado e agora está no Senado. Senhor presidente, eu me perguntava antes de chegar aqui à Câmara, quando vi a lista de inscrições e que sou um dos primeiros ainda a discutir essa matéria, eu me perguntava o que eu iria discutir. Porque esse texto aqui, esse calhamaço todo aqui... Desculpa. Tem nem... Desculpa, presidente, mas é isso. Observando aqui os discursos, às vezes eu tenho a impressão de que muitos parlamentares aqui não leem os textos, não leem os relatórios para falar. Falam a mesma coisa em qualquer situação. E mentem. O pior é que mentem. Falam para a sociedade aquilo que não está escrito e que não está em votação. Penso que votar a reforma tributária, a sua regulamentação, é uma importante vitória para o país, não tenhamos dúvida disso. E reconheço o esforço dos grupos de trabalho. Até porque o sentido geral da reforma é redução de tributos, é a devolução para a população que tem menos recursos, através do cashback, do valor tributado, e é fazer com que a gente tenha mais equilíbrio e simplificação do sistema tributário brasileiro. Eu não tenho dúvida de que esse é o eixo central. Agora, obviamente que os debates precisam gerar ajustes no texto. E dentro desses ajustes, eu ontem destaquei alguns, hoje eu vou aqui reafirmar. Primeiro deles, armas. Armas não podem ficar fora do imposto seletivo. A arma é algo a ser tributado, a ser elevada a tributação das armas, porque a violência está diretamente relacionada com as armas que estão nas mãos de pessoas, muitas vezes do crime organizado, muitas vezes de homens agressores, e o feminicídio cresce, a violência cresce. Então, armas precisam ser desestimuladas. O segundo aspecto é a questão da alimentação saudável, da gente garantir no imposto seletivo os ultraprocessados, as bebidas açucaradas, porque isso está vinculado a 32 doenças e quase 57 mil mortes por ano por conta dessa alimentação. Um terceiro aspecto que eu queria abordar aqui é exatamente o aspecto da cesta básica.
nós todas e todos aqui consideramos a importância de ter mais proteínas na cesta básica. Isso é um debate que o governo faz, que a esquerda faz e que muita gente aqui tem essa preocupação, e nós achamos que deveria constar na cesta básica a proteína da carne, do peixe e do frango. Obviamente que isso é um debate político, é um debate importante e que nós vamos continuar aqui fazendo esse debate para que a gente tente garantir aquilo que é importante também, junto com o hortifruti, junto com as frutas, com as hortaliças, com o feijão, com o arroz, que a gente consiga aumentar o tamanho da proteína dentro da cesta básica. E por último, eu quero dizer da importância da gente impedir questões que violem o meio ambiente. Então, dentro desse debate, dessa discussão, é muito importante a gente observar de não facilitar os insumos de agrotóxicos, de não facilitar essa possibilidade de geração de doença e, ao mesmo tempo, de agressão ao meio ambiente. São debates importantes que a gente precisa fazer e penso que nós precisamos avançar para esses ajustes, além de botar o sal na cesta básica, botar a proteína na cesta básica e avançar para esses ajustes importantes para a votação de